Então vamos ver agora um exemplo mais elaborado aqui de variável aleatória. Então uma coisa que acontece com frequência é que para um mesmo experimento aleatório podem ser definidas diversas variáveis. Então aqui, no nosso exemplo, a gente vai considerar o experimento de jogar 2 vezes seguidas o mesmo dado equilibrado. Então a gente vai definir variáveis aleatórias aqui. A gente vai definir 3, variável x, y e z. Variável x vai ser a soma dos dois resultados, a variável y vai ser a diferença e a variável z vai ser o produto. Então a gente pode listar aqui todas as possibilidades. Então, para 2 lançamentos, o número de possibilidades vai ser 36, né? 6 ao quadrado. Eu listei aqui as 36 possibilidades. Então, aqui na primeira coluna é o resultado do primeiro lançamento, na segunda coluna o resultado do segundo lançamento, e aqui os valores assumidos pelas variáveis. Então, a primeira possibilidade seria o primeiro lançamento dá 1, o segundo dá 1. Então, nesse caso aqui, a soma seria 2, a diferença daria 0 e o produto daria 1. E a gente fez isso aqui para cada uma das possibilidades. Então, a partir dessa informação aqui, a gente consegue construir a função de probabilidade de cada variável. Como é que a gente faz? A gente vai pegar cada valor que a variável pode assumir e somar as probabilidades aqui de cada combinação. Então, por exemplo, a variável x é a soma. A soma ela pode assumir qualquer valor de 2 até 12, né? 6 mais 6. Então eu vou olhar aqui para... Então eu vou pegar, por exemplo, o valor 4 da variável x e vou somar todas as probabilidades das combinações. Então, para x igual a 4, ou seja, para a soma dar 4, eu tenho a possibilidade 1 e 3. E a probabilidade dela seria 1 sobre 36. Também eu poderia ter aqui os lançamentos 2 e 2. Também probabilidade 1 sobre 36. E também poderia ter a possibilidade 3 e 1, também com probabilidade 1 sobre 36. Então, a probabilidade de x valer 4 seria a soma dessas três, ou seja, 3 vezes 1 sobre 36, que daria 1 sobre 12 avos. Posso fazer isso para cada valor aqui que a variável x assume. Então, se eu fizer isso, né, para cada valor assumido aqui pela variável x, eu obtenho uma função de probabilidade. Aí, nesse caso aqui, a função ficou simétrica, né? Ou seja, é pouco provável a soma dar 2 e dar 12, que são os valores extremos, mas é mais provável que a soma dê 7, que é o valor aqui central. Ou seja, eu tenho mais combinações dos dois lançamentos que a soma dá 7 do que possibilidades que a soma dá 12, dá 2 e dá 12. Na realidade, para a soma dar 2 ou 12, eu só tenho uma possibilidade para cada, né? Para a soma da 2 tem que sair 1 em cada lançamento e para a soma da 12 tem que sair 6 em cada lançamento. Agora, para sair 7 eu tenho várias possibilidades. Pode ser 2 e 5, 1 e 6, 4 e 3. Por isso ele fica mais provável. Eu posso fazer essa mesma conta aqui para as outras variáveis y e z. Então, y era a diferença.
Aí de novo a função de probabilidade aqui fica simétrica, ou seja, é mais provável que a diferença dê zero. E também eu tenho os valores extremos aqui de menos 5 e 5 que são menos prováveis. Para dar zero eu tenho que ter dois resultados iguais, né, nos dois lançamentos. Isso pode acontecer de 6 maneiras diferentes. E a função de probabilidade da função z, né, ela fica mais caótica, que é o produto. Então aqui seria mais provável o produto da 6 ou da 12. São essas duas colunas aqui. Também, por exemplo, se a gente pega os números primos, né? 7, 11, 13, os números primos maiores que 6, também eles têm probabilidade zero, né? Não tem como os dois resultados lá darem 7, darem 11. E a gente tem esse valor aqui mais afastado que é o 36. Então tem uma possibilidade do produto dar 36, que seria dar 6 nos dois lançamentos. Então esse seria o gráfico da função de probabilidade da variável z. Então eu já disse que a função de probabilidade ele caracteriza a variável aleatória, cada variável aleatória. Outra função que também é utilizada é chamada função de distribuição, né? Que vai ser aqui a função acumulada da função de probabilidade. Ou seja, a gente vai indicar a função de probabilidade por f minúsculo e essa função de distribuição por f maiúsculo. Então a função de distribuição no ponto x vai ser a soma aqui das probabilidades para todos os valores menores que x. Então como a probabilidade é sempre não negativa, essa função aqui vai ser sempre crescente, ou melhor, não decrescente. E aí as propriedades básicas para cada uma. Então, para a função de probabilidade, eu já tinha comentado, os valores têm que estar entre 0 e 1 e a soma tem que dar 1. A função de distribuição, que é a acumulada, que a gente definiu, ela tem que ser, na realidade aqui, não decrescente, né? Ou seja, se x menor ou igual a y, então f de x tem que ser menor ou igual a f de y. E quando eu olho assintoticamente aqui x indo para menos infinito, o limite tem que ser zero, e quando eu olho assintoticamente para x indo para mais infinito, o limite tem que ser 1. E também a gente vai ter a expressão aqui para a média, né, para o valor esperado, que a gente vai denotar dessa maneira, a média da variável x, aqui é maiúsculo com x entre colchetes. Também costuma-se utilizar a letra grega mi. E a gente já viu, né, nos exemplos que vai ser aqui a média ponderada de cada valor que a variável assume pela probabilidade correspondente. Também outra medida que a gente utiliza muito é a variância, que a gente vai representar dessa maneira, também representada aqui pela letra grega sigma ao quadrado, que vai ser a média ponderada aqui do quadrado dos desvios, ou seja, eu vou somar aqui para cada valor que a variável assume o quadrado do desvio em relação à média, vezes a probabilidade do valor aqui correspondente. Então vamos ver algumas aplicações de variáveis aleatórias. Então imagina que em um circuito eletrônico, né, quando se
tem a presença de uma partícula de impureza, né, em algum componente, o funcionamento do circuito é prejudicado. Então a gente vai definir a variável x, que vai ser o número de componentes que precisam ser analisados para detectar uma partícula, até detectar uma partícula. Imagina que a probabilidade de um componente conter uma partícula, né, seja 0,2 e que os componentes aqui sejam independentes. Então repara que x é uma função numérica, né? Ela pode assumir valores inteiros, 0, 1, 2 ou 3. Então, por exemplo, x pode valer 0 se o primeiro componente que eu analisar eu detectar uma partícula. Se o segundo componente quer dizer, x pode valer 1, né? Se o segundo componente que eu analisar tiver uma impureza, então x vai valer 2. Então, nesse caso, qual que é a distribuição de x? Então, vamos tentar calcular aqui as probabilidades de cada valor que a variável x pode assumir. Então, vamos pensar então que x assumiu o valor 1. Então, o primeiro componente que a gente analisou tinha uma impureza nele. Então, essa probabilidade, de acordo com o enunciado, é 0,2. Então, vamos pensar então que x assumiu o valor 2. O que isso quer dizer? Que a gente analisou o primeiro componente, não tinha impureza, a gente analisou o segundo, tinha impureza. Então, qual que é a probabilidade disso acontecer? Se os eventos são aqui independentes, como o enunciado está informando aqui, a gente pode calcular a probabilidade multiplicando, né? A probabilidade do primeiro não ter impureza é 1 menos P, e a probabilidade do segundo ter impureza é P, ou seja, vai ficar 0,8 vezes 0,2, que é 0,16. A gente poderia prosseguir esse raciocínio aqui. Então, a probabilidade de x valer n quer dizer que os n-1 primeiros componentes não tinham impureza e o n-ésimo tinha. Então, a probabilidade aqui vai ser 0,8 elevado a n-1 vezes 0,2. Então, para cada valor que a variável x assumiu, a gente calculou aqui a probabilidade. Então, a gente definiu a função de probabilidade. Então, repara aqui que, em princípio, não tem um limite aqui. X poderia assumir qualquer valor natural aqui, por maior que ele fosse. Então, teria infinitas possibilidades aqui para a variável x. Então, aqui, se a gente desenhasse um gráfico para os 20 primeiros valores, ficaria dessa maneira aqui. Então, os valores menores são mais prováveis, ou seja, é mais provável eu encontrar uma impureza logo no primeiro do que eu encontrar uma impureza, por exemplo, só no 20º componente. Aí a gente pode fazer o gráfico aqui também da função de distribuição, ou seja, acumulada. Então, nesse caso aqui, vai ficar uma função escada. Então, uma vez que a gente tem os valores dessa função de probabilidade, a gente pode calcular a média da variável. Então, nesse caso, a gente somaria aqui para todos os valores que a variável pode assumir, né? Ela pode assumir valores aqui de 1 até infinito, vezes a probabilidade correspondente. Então, a soma ficaria K, né, que é o valor que
que ele pode assumir, de 1 até infinito, vezes a probabilidade, que seria 0,8 elevado a k menos 1 vezes 0,2. Então, se eu calculo esse somatório aqui, o resultado seria 5, ou seja, a média é 5. Então, o valor esperado aqui do número de componentes que eu analisaria até obter um componente com impureza seria 5 componentes. Então, apesar de eu ter infinitos valores aqui possíveis, eu tenho um decaimento grande aqui na função de probabilidade. Então, a média cai aqui no valor 5. E também posso calcular a variância, né? Que vai ser que na realidade eu vou calcular a média ponderada dos desvios, do quadrado dos desvios. Então, eu vou calcular aqui para cá de 1 até infinito o desvio em relação à média. A média vale 5, então vai ficar 5 menos k ao quadrado, vezes a probabilidade de sair o valor k. Então, a variância aqui daria 20. Também, a partir da função de probabilidade, a gente consegue calcular probabilidades aqui da forma probabilidade de x ser menor ou igual a 3 ou probabilidade de x ser maior que 2, por exemplo. Probabilidade de x ser menor que 3, menor ou igual a 3. Nesse caso, seria a soma das probabilidades de x valer 1, valer 2 ou valer 3, que seria 0,48,8%. Também probabilidade de x ser maior que 2, ou seja, seria 1 menos a probabilidade de x menor ou igual a 2. E essa daqui seria a soma de x igual a 1 mais a probabilidade de x igual a 2. Então, a probabilidade de x maior que 2 seria 64%. É uma outra aplicação aqui de variável aleatória. Um sistema de inspeção óptica deve distinguir diferentes tipos de peça. A probabilidade do sistema classificar corretamente uma peça é 0,7. Então, suponha lá que a gente inspecionou 3 peças e que essas inspeções sejam independentes. Seja x a variável aleatória que denota o número de classificações corretas. Qual a função de probabilidade de x? Então, de novo, quais valores a variável x pode assumir? Então, em 3 peças, eu posso ter todas as classificações corretas, então x valeria 3. Poderia ter 2 só, x valeria 2. Também poderia ter uma só, x valeria 1. Ou poderia ter as 3 erradas, aí x valeria 0. Então, x assume valores entre 0 e 3 nesse caso. Só 4 valores possíveis. E como é que a gente calcula as probabilidades? Então, nesse caso, a gente teria que analisar cada combinação aqui. Então, a variável x pode assumir valores entre 0 e 3. E quais são as possibilidades possíveis? Então, eu tenho 3 peças, né? E em cada uma a classificação pode estar correta ou errada. Então, o número de combinações que eu vou ter vai ser 2 elevado ao cubo, ou seja, 8 combinações. E para cada combinação, eu posso calcular aqui a probabilidade pela regra da multiplicação, né, considerando aqui que esses eventos são independentes, como o enunciado mencionou. Então, a probabilidade de eu ter 3 classificações corretas
seria aqui 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7. Probabilidade da primeira peça, apenas a primeira peça ser classificada equivocadamente, então seria 0,3, probabilidade da primeira está errada, vezes 0,7, probabilidade da segunda está correta, vezes 0,7, probabilidade da terceira está correta. Então, para cada combinação, eu posso calcular aqui a probabilidade correspondente. E vou analisar aqui o valor que a variável x assume. Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 corretas, x vale 3. Nesses casos aqui, eu tenho 2 peças classificadas corretamente, então x vai valer 2. Até o caso aqui que eu tenho as três peças classificadas de maneira errada, x vai valer 0. Aí, para eu calcular a função de probabilidade x, eu vou somar aqui a probabilidade de cada valor. Então, a probabilidade de x valer 2 vai ser a soma aqui dessas 3 probabilidades. Então, a função de probabilidade x fica dessa maneira aí. Então, é mais provável que a gente tenha duas peças classificadas corretamente. Também a gente pode fazer a função de distribuição.